E aí, marxo-keynesianos, para quem não me conhece, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero falar um pouco sobre o Paulo Cogos. Mas diferentemente do último vídeo onde eu o elogiei, dessa vez eu quero tecer algumas críticas a ele. Bom, no primeiro vídeo que eu fiz, eu expliquei a importância que ele teve para mim do período em que eu deixei de ser um indivíduo de direita e me tornei um anarcocapitalista, um libertário. Eu expliquei como ele me inspirou, como eu o via citando as coisas de cabeça e eu achava aquilo genial. É um dom muito grande que ele tem. Eu acho um dom muito maravilhoso. Eu gostaria muito de ter esse dom, mas não tenho. Então eu tenho sempre que estar relendo muitos textos. E, caramba, eu fico muito feliz sempre que o Cogos faz uma live, porque eu aprendo muito com o Cogos. Eu aprendo muito demais mesmo com ele, sabe? Só que ele tem algumas atitudes que são muito perniciosas. Inclusive, que eu considero até hipócritas, muitas vezes. Ele fez uma live recentemente com a Camila Vargas, onde ele se mostrou bem triste, bem depressivo, deprimido na verdade, porque muita gente encara ele como se fosse um meme, como se ele simplesmente fosse um bobo da corte, que as pessoas assistem para ver ele dar rage. E sabe, muita gente sabe que o Cogos não é assim. A gente sabe a importância intelectual que o Cogos tem para o meio libertário. Ele é muito importante mesmo, de verdade. Só que tem momentos que ele faz coisas que são degradantes para ele próprio. Ele fala que não quer ser visto como um bobo da corte, mas ele age como um bobo da corte muitas vezes. Ele xinga a galera do MBL o tempo todo, mas recentemente vai lá e faz uma live com os caras, como se fossem os melhores amigos do mundo. Ele fala o tempo inteiro que o Estado é o inimigo, mas ele senta na mesma mesa dos inimigos. Ele senta com o Holiday, ele senta com o Mamãe Falei, e esquece que esses caras são inimigos da gente, tá ligado? Inimigos não da gente como libertários, mas sim inimigos da população. Eles são o Estado agora. Mas o Cogos ignora isso. E eu considero isso uma hipocrisia muito grave do Cogos. Ele não consegue ver isso, e eu acho que é justamente porque o Estado sabe se aproveitar das falhas das pessoas. Quando ele fez a live com a Camila Vargas, ele disse: Olha, eu não tenho tanto contato com os libertários quanto eu gostaria de ter, sabe? Então, é perceptível um tipo de carência que existe no Cogos. Eu já falei sobre isso aqui no canal diversas vezes, que é um sentimento de solidão que há nos libertários. E aí o Estado vai lá e se aproveita disso. Ah, Cogos, tá vendo? Os libertários não estão fazendo essas coisas com você? Cola aqui com a gente, cola com os liberais. Talvez a gente supra esse carinho. Sabe? É muito degradante ver o Cogos fazendo isso. Porque no final das contas, eles próprios fazem o Cogos se passar por um bobo da corte. Você percebe que não é sério quando o Cogos está lá discutindo com os caras. Que eles consideram o Cogos realmente um cara que está lá só para fazer graça. Quando o Cogos participou do teste do sofá, se não me falha a memória, do MBL, foi a mesma coisa. Trataram o Cogos como se ele fosse um imbecil, como se ele fosse um cara ridículo que está lá só fazendo piada, fazendo graça, que está dando rage, como se fosse um otário qualquer. Como se ele não tivesse realmente relevância intelectual. Isso é vergonhoso. Eu considero isso muito degradante, principalmente para o Cogos. Uma vez ele falou em uma live que, por ele ter algum grau de Asperger, ele não consegue ver também falsidade nas pessoas, ou sarcasmo, ironia nas pessoas. Talvez seja por isso, não sei. Mas os caras realmente debocham de uma forma muito implícita do Cogos e ele cai. Eu fico triste quando isso acontece, porque eu não sei se ele percebe isso ou não. E se ele percebe, é muito pior. É muito pior mesmo. E muita gente pode dizer, ah não, mas isso é bom porque ele acaba divulgando o libertarianismo. Não é não, cara. Não é não, porque ao mesmo tempo que ele divulga isso para muitas pessoas, outros indivíduos mais críticos vão ver os vídeos dele falando mal dos caras e depois dele sentando na mesma roda com os caras que são nossos inimigos. Então isso é muito ruim. Eu considero uma falha muito grave do Cogos. Ele não deveria fazer isso. É ridículo, é vergonhoso, é degradante. Sabe? Velho, ele realmente demonstra nojo dos liberais. Do MBL, do Mamãe Falei, do Kim Kataguiri, do Osterman, muitas vezes até do Rafael Lima. Mas no final das contas tá lá junto com os caras. Sabe, onde é que a gente tá chegando, tá ligado? Pô, velho, é difícil até defender o Cogos muitas vezes por causa disso. O cara tá lá junto com os liberais, velho. Os caras que se dizem defensores da liberdade, como se a liberdade fosse realmente um direito, como se ela não fosse um corolário da propriedade privada. Isso é uma falha dantesca. Agora que eu fiz essa crítica, eu vou responder alguns pontos aqui que o Arthur questionou o Cogos na live do MBL, que a mamãe falei, questionou, e o Cogos não respondeu direito. Não sei se ele se sente intimidado, não sei se ele se contém,
Porque eu sei que ele tem capacidade para responder essas coisas, são perguntas muito simples para um libertário. Só que ele não respondeu, e eu não sei porquê. Ele ficou fazendo arrudeios em vez de realmente dizer, olha, velho, tu tá errado por causa disso, disso e disso. Ele vai só circulando as coisas. Enfim, vou pegar aqui só 3 pontos. Eu só assisti 1 hora da live, na verdade eu assisti acelerado e pulando alguns pontos, porque realmente foi algo que me fez me sentir mal. Todas as vezes que isso acontece eu realmente fico muito mal, principalmente por causa do Cogos, sabe? Mas enfim, eu vou responder o primeiro ponto aqui do Arthur, que é sobre o utilitarismo. Quando ele diz que muitos libertários se recusam a defender as coisas de forma utilitária. E bom, a gente se recusa a fazer isso não é porque a gente não se importa com o utilitarismo. Não, é porque é muito fácil. Uma pessoa que defende o utilitarismo está sendo ridícula. É vergonhoso. Veja só, como é que você pode defender que o monopólio, que algum tipo de monopólio realmente pode ser eficiente? Só pare para pensar o quão louco é isso. Se a gente estivesse falando sobre qualquer outra coisa, todo mundo diria, olha, realmente o monopólio é muito ruim. A qualidade cai e os preços aumentam. Mas quando a gente está falando do Estado, eles simplesmente invertem o discurso, eles subvertem o discurso. Olha, realmente é assim para quase tudo, mas tem coisas que não é assim não, sabe? Então, utilitariamente, é impossível tu defender que o Estado realmente vai ser mais eficiente do que um mercado descentralizado, seja fornecendo serviços de saúde, ou de segurança, ou de educação, seja lá o que for, o Estado nunca vai ser mais eficiente. Absolutamente nunca. É ridículo. Eu sinceramente, eu não consigo nem imaginar qual tipo de argumentação que alguém pode tentar ter para defender o Estado de forma utilitária. Porque veja só, o Estado não faz cálculo econômico, porque ele não é um agente, não é um indivíduo agente dentro do mercado. Os frutos que o Estado colhe são através de expoliação. Ele é a organização dos meios políticos e da sistematização dos processos predatórios em determinado território. Eu já repeti isso diversas vezes aqui. Essa é a definição do Franz Oppenheimer. Quando ele fala de meios políticos, ele está falando de meios parasitários. Então o Estado não faz cálculo econômico porque ele não é um agente econômico. Ele é um parasita da economia. É diferente. Então se ele não faz cálculo econômico, não tem como saber se o Estado está sendo eficiente ou não. Então ele sempre vai acabar gastando mais do que o que seria necessário para você prover os mesmos serviços dentro de uma economia, dentro de um ambiente descentralizado, um ambiente onde tivesse concorrência. Então, economicamente, utilitariamente, é impossível você defender o Estado. Mas vamos para um outro ponto aqui, que é onde ele fala que todas as sociedades tiveram impostos. E aqui é bom a gente falar muito do Hope, porque é o seguinte, quando a gente está falando, quando a gente está argumentando sobre isso aqui, principalmente sobre economia, a gente tem que entender quando a gente está defendendo alguma coisa a posteriori e uma coisa a priori. A priori, basicamente, é quando a gente não precisa de experiência para provar alguma coisa. E a posteriori é quando a gente precisa. Embora eu não concorde muito com isso, vamos utilizar essas definições só para fins de argumentação, só para ficar mais fácil a elucidação. Enfim, a pessoa pode chegar e dizer, olha, todas as sociedades tiveram impostos, logo impostos são necessários. Ou até pior, deve-se existir um direito do Estado de cobrar impostos. Mas aí o libertário chega e diz, olha, sempre existiram sociedades, apesar dos impostos. Mas e aí? Quem é que está certo? Como é que a gente vai inferir esse tipo de causalidade? Aí a gente vai ter que chegar em algum tipo de epistemologia um pouco mais profunda. A gente vai ter que deixar as estatísticas, os achismos, a opinião dos historiadores de lado e começar a pensar justamente de forma epistemológica, de forma a priori, de forma muito mais profunda. Mas espera aí, existe alguma teoria a priori que fundamente que todas as sociedades só existiram ou a gente só evoluiu por causa dos impostos? Não, mas a gente pode utilizar isso a partir do axioma da ação, falando inclusive sobre as leis das trocas, para poder provar que os impostos simplesmente degradam a economia. Porque sempre que você pega uma troca e nessa troca um dos indivíduos faz a troca de forma forçada, necessariamente ele vai estar satisfazendo uma necessidade que ele considera menor ou menos importante ou menos satisfatória do que uma necessidade que ele satisfaria se essa troca fosse voluntária, se essa troca fosse espontânea, na verdade. Eu estou usando muito mais a palavra espontânea do que voluntária agora, porque eu acho que ela não se enquadra muito bem para a realidade praxeológica. Mas enfim, é impossível você defender que algum tipo de expoliação aumente a produtividade ou aumente a satisfação dos indivíduos. É impossível você defender isso a priori. O Hoppe defende isso logo nas primeiras páginas do Ciência Econômica e o Método Austríaco e também na introdução do Democracia Deus que Falhou. A gente precisa de teorias a priori para poder fazer certas interpretações econômicas. É por isso que isso não é trabalho só para um historiador, sabe? O historiador conta os fatos, mas o cientista político, o cientista econômico, o economista político, ele estuda esses fatos e tenta dar uma interpretação muito mais sólida para ela. Só que
Essa interpretação sólida só pode existir se ela for a priori. Se for a posteriori, vai depender da estatística, vai depender de quem está interpretando a estatística, de quem colheu os dados, diversas outras variáveis que a gente não pode inferir a causalidade. Então essa é a minha resposta a esse ponto. E o último aqui, que é: porque um indivíduo que nasce no lugar onde há cobrança de impostos tem o direito de não pagar. Ele não falou exatamente isso, mas foi o que ele tentou dizer. E basicamente é o seguinte: uma pessoa só pode herdar da família dela o que a família dela possui. A gente tem que definir agora se a gente está falando de um condomínio ou se a gente está falando de um estado. Porque basicamente o exemplo do Arthur foi o seguinte: a gente tem uma vila ali com umas 10 pessoas morando, mais ou menos, e todo mundo concorda em pagar, sei lá, 10% para poder fazer alguma coisa, certo? Por que é que um indivíduo que nasce ali agora de alguma família tem o direito de não pagar, e esse direito é maior do que o direito dos outros indivíduos? A gente tem que parar para pensar o seguinte: esse acordo que todos os indivíduos pagariam, sei lá, 10% para alguma coisa, é um acordo formal ou informal? Ele é contratual mesmo? Ele é baseado na propriedade privada? Ou ele é só algo informal, algo de boca a boca? Porque se for de boca a boca não tem valor nenhum. Primeira coisa, não tem valor nenhum. Esse tipo de acordo só pode ter valor se ele tiver um vínculo contratual explícito. Necessariamente o contrato precisa ser explícito. Tem que ser voluntário e tem que ser com todas as cláusulas já pré-determinadas. Só que, se a gente estiver falando isso no âmbito de um condomínio, tentar transformar o Estado em algum tipo de condomínio, o exemplo é falho. Por quê? A pessoa, quando ela assina um contrato para viver em um condomínio, aquele condomínio ali tem algum tipo de regra que já é pré-estabelecida no contrato. A pessoa não detém a propriedade privada pura, por assim dizer, daquele território que ele está comprando, por assim dizer. Porque existem cláusulas ali dentro. Olha, você só pode comprar e você só pode viver aqui se você pagar esse tipo de taxa. Mas bom, ali tem um contrato que você está assinando. É diferente do Estado. Sabe por que meus pais, meus avós pagaram e mesmo assim eu não tenho o direito de pagar? Porque não há um vínculo contratual. Para que exista esse vínculo contratual, tem que haver um contrato explícito e você tem que provar o porquê do Estado ter a capacidade de ser um dos indivíduos, por assim dizer, que faz parte desse contrato. Para isso, você tem que provar que o Estado tem propriedade. Mas espera aí, o Estado adquiriu essa propriedade como? Ele fez homesteading? Não, ele não se apropriou originalmente de nada. Mas espera aí, será que foi uma troca? Será que foi uma troca que ocorreu e depois de muitos séculos e tal? Não, não aconteceu isso. O que há geralmente é expoliação. Ou então o fundamento de algum tipo de Estado baseado mais ou menos nos exemplos que o Hope dá, que um indivíduo se torna meio que um monopolista territorial baseado nas características, as próprias características individuais dele, por assim dizer. Capacidade de resolução de conflitos, muita sabedoria, muita honra, etc. E isso vai acabando se desenvolvendo. Mas enfim, aconteceu esse tipo de troca, de apropriação natural, ou então, sei lá, herança. Não, não aconteceu. Então como é que o Estado pode deter o tipo de capacidade de fazer esse tipo de contrato, sabe? Então, velho, esses pontos que o Mamãe Falei citou são pontos chulos. O Cogos poderia responder isso de forma muito mais severa, de forma muito mais impactante, mas ele se recusou. Eu não sei porquê, mas eu fico bastante triste com isso. Por esse vídeo é isso, se inscrevam, deixem um like e apoiem através do Apoia-se aqui na descrição. Valeu, falou e fui.